Rain é um domador fraco, expulso do grupo do herói por ser inútil, mas tudo mudou quando ele usou seus poderes para domar feras de rank S que fariam tudo por ele. Tudo começa quando Arius, o líder, diz que ele está fora do grupo. Como é repentino, Rain acha que é uma brincadeira, mas ao ver os rostos furiosos, percebe que está sendo descartado. Ele pergunta o motivo, e dizem que seus pais deveriam ter sido virgens, pois suas habilidades de domador são inúteis. Rain fica sem palavras ao saber que o grupo o considera o mais inútil de todos, então ele deixa seus equipamentos e vai embora. Mais tarde, enquanto pensa em como sobreviver, uns pirralhos pedem truques. Relutante, Rain doma uma águia e faz uma graça antes de soltá-la. Os pirralhos ficam tão impressionados que querem ser domadores como ele. Isso lembra Rain do motivo de ter entrado no grupo do herói, então ele decide recomeçar como aventureiro. Na guilda, ele conhece Natalie, que explica tudo sobre a vida de aventureiro. Ela pergunta sua classe. Quando Rain diz que é domador, Natalie sugere que ele mude de carreira. Rain garante que ficará bem, então ela lhe dá um teste, matar 10 goblins e coletar 20 ervas medicinais. Rain sai imediatamente e doma um esquilo que o leva a um bando de goblins. Após derrotá-los, ele solta o esquilo e coleta as gemas. De repente, ouve um grito na floresta e encontra um tigre rank D prestes a atacar uma garota. Rain tenta atacar o tigre com sua faca, mas ela quebra e o tigre avança nele. Rain manda a garota correr, mas ela carrega sua aura, salta e chuta o tigre, deixando-o inconsciente. Rain percebe que ela é um espírito felino, uma espécie lendária raríssima. A garota gato desmaia de exaustão, mas Rain a segura e ela diz que está com muita fome. Ao compartilhar sua comida, ele se pergunta se aquela garota boba é mesmo uma lenda, e a cratera do chute confirma tudo. Ela se apresenta como Kanade e agradece pela comida. Rain pergunta o que ela fazia sozinha na floresta, e ela revela que saiu da vila por tédio. Ela pede que ele conte o que houve, e fica revoltada com a história. Rain diz que está melhor sem aqueles perdedores, e faz carinho na cabeça de Kanade, deixando-a feliz. Kanade diz para ele não duvidar de si mesmo, pois ele é incrível. Ela acredita que só alguém muito forte pode domar alguém como ela. Ouvindo isso, Rain lembra de seu passado traumático e percebe que pode mudar sua vida com uma lenda ao seu lado. Ele tenta formar um contrato e, para sua surpresa, consegue domá-la, como prova o símbolo em sua mão. Kanade aperta sua mão e eles vão aos campos colher as ervas. Lá, ele doma dezenas de coelhos para ajudar, o que choca Kanade, que nunca viu alguém domar tantos ao mesmo tempo. Rain não tem noção de suas habilidades e acha que Kanade está exagerando, o que a deixa ainda mais impressionada. Mais tarde, Rain volta à guilda para entregar os itens. Natalie, feliz, lhe entrega o cartão de aventureiro rank F. Ela dá 50 moedas de cobre e sugere que ele pegue mais missões. Rain se sente realizado, mas preocupado com o dinheiro para a hospedagem. Ele volta para Kanade, que o parabeniza, mas um brutamontes aparece e começa a importuná-la. Quando Kanade o repreende, ele diz para ela parar de andar com um perdedor como Rain. Kanade o defende, dizendo que ele é seu mestre. O homem ri, duvidando que um domador fraco pudesse domar um espírito felino. Ele desafia Rain para uma queda de braço. Rain sabe que o cara não vai parar se ele recusar, então aceita o desafio. Ele se surpreende ao vencer, fazendo o Brutamontes gritar de dor. Natalie aparece e pede desculpas, perguntando, chocada, como ele conseguiu domar um espírito felino logo no primeiro dia. Percebendo o medo, Natalie se desculpa e diz que espera muito dele antes de levar o Brutamontes. Rain se pergunta como ficou tão forte, e Kanade explica que o contrato ampliou seu poder. Ele está forte como um espírito felino. Kanade está pronta para mimá-lo por protegê-la, mas precisam de dinheiro. Rain pega outra missão de ervas, o que irrita Kanade, que queria algo maior. Para piorar, ele usa coelhos para coletar tudo, e Kanade sente ciúmes, querendo ser útil. Em meio às reclamações, ela ouve um grito. Investigam e descobrem que o bando Presas de Eben assedia um idoso. Kanade revela que eles são cruéis e quer ajudar o homem. Rain dúvida se podem enfrentar o grupo, mas ao ver o idoso indefeso, decide intervir, deixando Kanade orgulhosa. Eles atacam os guardas e Kanade vai socorrer o mercador. Ela observa Rain, preocupada que ele perdesse o controle, mas ele derrota os bandidos com facilidade. Kanade fica chocada com sua habilidade. Vê-lo assim a deixa muito excitada. Ele pergunta se ela está bem, mas ela, nervosa, apenas elogia sua luta. Rain explica que aprendeu a lutar assim para não ferir as feras. O mercador revela que seus guardas fugiram. Ele pede que Rain fuja, mas ele decide acabar com a tirania do bando. Kanade pergunta se é sério, e ele diz que não pode ignorar. Ele usa um esquilo para achar o esconderijo, deixando Kanade com ciúmes novamente. Ela se sente inútil, mas Kanade aceita ajudar. Rain doma uma abelha Arby, capaz de paralisar alvos por meio-dia. Kanade se surpreende,
pois não sabia que ele domava insetos também. Kanade fica chocada com suas habilidades de 2 classes. Ele pede que ela chame os cavaleiros enquanto ele paralisa o bando. Kanade corre, e Rain sela contrato com centenas de abelhas. Lee e Mina, do grupo anterior de Rain, eram os guardas que fugiram. Em vez de assumirem a culpam um novo membro, também um domador. Ele diz não ser de combate, mas elas insistem que ele deveria ter domado mais feras. O rapaz se choca, pois domar 2 feras já é difícil. Elas questionam se Rain era especial, mas se recusam a acreditar. Exigem que o rapaz assuma a culpa ou o ameaçam, fazendo-o fugir. Rain paralisa os bandidos e Kanade volta com reforços. Os cavaleiros não vieram, então aventureiros ajudam. Ao elogiar Kanade, ouvem rosnados e 3 lagartos reis surgem na caverna. Rain se pergunta como eles chegaram ali, e um bandido diz que os trouxeram para a defesa. Os lagartos enlouquecem e atacam a todos. Rain ordena que os aventureiros saiam. Ele admite que não é mais o fraco de antes e, com Kanade, pode vencer. Os aventureiros se preocupam, mas logo os 2 saem da caverna com poucos arranhões, recebendo muitos elogios. Rain agradece a Kanade e ela sorri. Depois, Natalie chama Rain na guilda e informa que ele agora é um aventureiro de rank E, entregando-lhe uma recompensa generosa. Ele compra novos equipamentos e comemora com um jantar luxuoso. Depois, vai à estalagem, mas só há um quarto. A recepcionista o arrasta para lá. Enquanto ele luta contra seus desejos, Kanade pula na cama e o convida para deitar. Ele fica tão nervoso que decide dormir fora, mas Kanade o impede. Ele admite que tem vergonha de dormir no mesmo quarto que ela, mas Kanade diz que não se importa. Ao lembrar que é um homem, ela admite que é um pouco embaraçoso, mas ela aceita, pois sabe que ele é um cara decente. Reina avisa para não confiar tão fácil em estranhos. Kanade diz que confia nele porque se sente segura. Ela afirma que são companheiros e não quer que ele durma fora. Rain sorri e concorda em passar a noite. Horas depois, Kanade observa Rain dormir e o acha fofo. Muitos humanos tentaram usá-la, mas Rain é diferente. Ele arriscou a vida por ela e a tratou como uma garota normal, o que a fez se sentir feliz. Ela sente pena por ele ter sido expulso do grupo do herói, mas ele finge que superou para não preocupá-la. Naquela noite, ela jura fazê-lo feliz e estar sempre ao seu lado. Uma semana depois, Rain e Kanade se tornam uma equipe melhor. Natalie avisa sobre um encrenqueiro na ponte Stride que está bloqueando a passagem. Ela pede que Rain aceite o trabalho, pois a recompensa é enorme. Rain aceita e vai à ponte, única ligação entre os continentes. Ninguém sabia descrever o tal encrenqueiro. De repente, um enorme dragão vermelho surge no céu, e eles ficam apavorados. O dragão pousa e vira uma garota esquentada que os desafia. Ela é Tanya, da lendária raça dos dragões, e treina ali. Ela buscava um oponente à altura, e se anima ao ver um aventureiro com uma gata espiritual. Rain hesita, mas Kanade diz que são fortes, então ele aceita. Tanya ataca, mas Rain bloqueia, o que a impressiona. Ela solta fogo, Rain desvia, mas Kanade grita de dor ao ter a cauda queimada. Furiosa, Kanade avança e eles lutam. Rain tenta atacar, mas Tanya os bloqueia e os joga para o alto, disparando mais fogo. Sem poder desviar, eles se empurram, mas Rain está exausto. Tanya admite que eles duraram mais que os outros. Rain percebe que precisa lutar como domador de feras. Ele cria um plano e pede que Kanade o distraia por alguns minutos. Ela ataca Tanya, dando tempo para Rain contratar um pássaro. Ele volta com um bando que começa a fazer cócegas em Tanya. Ela os espanta, mas logo cai de joelhos. Rain revela que os pássaros pitos são venenosos. O veneno paralisa Tanya. Rain a convida para ir com eles. Ela acha que ele tem segundas intenções, mas ele diz que só quer conversar e que ela pode recusar se quiser. Tanya vê que ele não é mau e o chama de estranho. Kanade faz cócegas nela, que acaba aceitando ir junto. Depois, Rain avisa Natalie que completou a missão, e ela fica impressionada. Ela nota a Tanya e pergunta se é o dragão que ele derrotou, mas Rain disfarça dizendo que ela é uma cosplayer estranha. Tanya não entende a situação e quase revela sua identidade, mas Rain e Kanade a arrastam dali. Alguns moleques veem seus chifres e a bajulam, então ela tenta revelar suas origens de novo. Rain a leva para a floresta para falar das consequências de seus atos e diz que a levará a um lugar seguro. Ele pergunta por que os aventureiros não falaram dela, e Tanya diz que ficaram envergonhados por uma garota ter batido neles. Rain aceita não entregá-la se ela treinar em outro lugar, mas ela admite que seu método era ruim e pede para acompanhá-los. Um Rain chocado pergunta o porquê, então ela o abraça e diz que gostou de como ele a protegeu. Ela quer retribuir com um favor especial. Rain se rende como o safado que é e pergunta se a Kanade não se importa. Kanade está claramente com ciúmes, mas diz que aceita a Tanya,
desde que possa revezar com ela. Tanya pede para ele formar um contrato, então Rain inicia o ritual e a domina com sucesso. Enquanto Rain está se dando bem, seu antigo grupo não tem sorte, pois não conseguem um substituto à altura. O líder, Arius, sugere que peçam desculpas a Rain e o tragam de volta. Depois de completarem a missão, eles podem descartá-lo de novo. No dia seguinte, Rain e suas 2 gatas partem para outra missão, desta vez caçando slimes. Slimes são monstros fracos, mas se deixados vivos, se reproduzem rápido e devastam terras. Kanade não quer sujar as mãos, mas Tanya diz que ele pode acabar com eles com seu fogo. Kanade agradece a ajuda, e Rain fica feliz ao vê-la se dando bem. O trio não acha mais slimes, então Rain faz um contrato com um pássaro. Em vez de comandá-lo, ele transfere sua consciência para dentro dele, o que assusta as garotas. Ele chama isso de assimilação, permitindo controlar qualquer fera, e as garotas acham que só falta ele fazer milagre. Quando ele diz que domadores podem fazer isso, elas gritam que ninguém mais consegue, então ele se assusta e voa para procurar slimes enquanto elas protegem seu corpo inconsciente. Logo ele os guia até um bando de slimes. Antes de Kanade destruí-los, Tanya pergunta que outros segredos ele esconde. Ele admite que usa cura e bola de fogo, mas Tanya insiste que ele use fogo nos slimes. Ele se concentra e solta uma bola de fogo tão grande que destrói toda a colônia, chocando-o. Tanya especula que ao fazer o contrato com Kanade, ele também ganhou a força e a velocidade dela. Como dragões são ótimos em magia, ela acredita que o contrato amplificou o poder de Rain, tornando-o um mago poderoso. Quando mais slimes aparecem, elas o incentivam a usar mais magia, então ele pede que Tanya o ensine. Ele solta uma pequena bola de fogo, mas Tanya vira uma instrutora psicótica gritando no ouvido dele. Isso permite que Rain controle melhor sua magia, então eles eliminam todos os slimes e voltam à guilda. Enquanto esperam lá fora, uma garota os agradece por derrotar os slimes. Rain retorna com uma boa recompensa e os leva ao mercado para almoçar. Ele nota que Tanya se enturma com os locais como a garota dragão, o que o deixa feliz. À noite, elas comem como se não houvesse amanhã, e passam um tempo se elogiando. Tanya pergunta onde ele treinou para ser um domador de feras. Ele conta sobre os dias em que vivia em uma pequena vila. Tudo era alegria, até que um dia sua vila foi apagada do mapa. Ao ouvir isso, as garotas se sentem mal por fazê-lo lembrar de algo tão trágico e dizem que ele não precisa contar o que aconteceu. Mas ele sabe que o trauma é sua última cartada para se dar bem, então diz que não se importa e continua o relato. Um dia, seus pais não puderam treinar com ele, então ele foi sozinho até o pôr do sol. Quando terminou, voltou para a vila e viu um brilho vermelho intenso vindo de lá. Ele correu de volta e ficou chocado ao ver a vila em chamas e todos mortos. Logo depois, alguns aventureiros o acolheram, e ele começou a trabalhar em uma estalagem para sobreviver. Foi assim que viveu por anos até conhecer o herói Arius e seu grupo, que o convidaram para entrar. Rain achou que ia se dar bem, mas Arius só o usava para carregar malas e fazer tarefas. Rain se sente um fracassado, mas Kanade segura sua mão e diz que sempre admirou seu risco de vida pelos outros. Ela achava que ele era um idiota, mas viu que ele é um cara bom que quer ajudar. Ela garante que ele não é um fracassado. Tanya concorda, diz que ele é humilde e que está feliz por chamá-lo de mestre. Rain quase chora, mas Tanya muda o clima, furiosa, dizendo que vai bater em Arius e seu grupo por maltratá-lo. Kanade concorda, mas ele pede que se acalmem. No fim, passam a noite rindo. No dia seguinte, aceitam uma missão para derrotar orcs e as garotas competem para ver quem derrota mais. Rain pede cautela por serem novatas, mas Tanya garante que tem tudo sob controle. Tanya derrota vários orcs, mas um agarra sua perna e ela precisa explodi-lo. Enquanto se recompõe, outro ataca por trás e Rain bloqueia, permitindo que Kanade finalize. Tanya entra em pânico ao ver Rain ferido, mas ele usa magia de cura para se recuperar. Mesmo assim, Tanya se sente culpada por sua imprudência e sua confiança desmorona. À noite, após Rain entregar os cristais, Kanade diz que Tanya saiu para ficar sozinha. Enquanto ela lamenta, a garota de ontem se aproxima e pergunta se ela derrotou monstros hoje. Tanya diz que foi inútil, então a garota oferece ajuda. Tanya se sente lisonjeada, diz que está bem e a garota vai embora. Tanya esconde o rosto, envergonhada por seu orgulho ter deixado Rain ferido. Rain aparece e ela pede desculpas por não ouvi-lo. Ele acaricia sua cabeça e diz que está feliz por ela não ter se ferido, o que a surpreende. Kanade chega e a abraça, o que a faz se sentir melhor. À noite, Rain pede um quarto maior na estalagem, e Tanya se sente aquecida pelo carinho dele. Depois, ela o observa dormir no chão e se pergunta por que ele sempre cede às camas. Sem perceber, começa a desenvolver sentimentos por ele. Ela logo afasta o pensamento, dizendo que é apenas afeição. No dia seguinte, voltando de um trabalho, Rain congela com horror.
Diante dele estão Arius e seu grupo, prontos para recrutá-lo novamente. Não querendo papo, Rain diz às garotas para irem por outro caminho, mas Arius pede que ele não seja tão amargo. Ele pede desculpas, dizendo que, mesmo sendo inútil, poderiam ter sido mais gentis. Rain não diz nada, mas suas gatas perguntam se eles são o antigo grupo dele. Arius fica chocado ao ver Rain com seres lendários. Quando Kanade diz que são companheiras de Rain, Arius pensa que ele é um capacho delas, mas ela diz, furiosa, que Rain é o mestre delas, deixando todos chocados. Rain pergunta o que Arius quer. Arius revela uma oferta irrecusável. Ele menciona a Floresta Perdida, dizendo que tem problemas para explorá-la, por ser um labirinto que muda constantemente. Eles querem que Rain os ajude a carregar as malas, mas ele não é mais aquele fracassado e recusa. Ao sair, a sacerdotisa Mina diz que a missão é essencial para salvar o mundo, pois a floresta guarda o escudo da verdade necessário para derrotar o Lorde Demônio. Ela diz que precisam de todas as relíquias sagradas, o que lembra a Rain o dia em que monstros destruíram sua vila. Querendo proteger os inocentes, ele aceita relutante. Mesmo assim, Arius e os outros fazem comentários maldosos. Kanade e Tanya os impedem e exigem que Arius peça desculpas adequadas a Rain. Arius não a leva a sério, então Tanya o intimida com sua aura, mas ele insiste que é o herói e superior a todos. Os outros também se recusam a pedir desculpas, e Arius agarra Rain pelo colarinho, mandando ele controlar suas mascotes. Ao ouvir isso, Rain se enfurece, mas Arius piora tudo ao acusá-lo de tê-las domado. Rain soca o rosto de Arius e o joga longe, chocando seu grupo. Arius não aceita e desafia os três para um duelo. Kanade enfrenta Agath, Tanya encara Lyn e Mina, e Rain luta contra Arius. Agath diz a Kanade que está animado em lutar contra uma espécie suprema, e ela promete fazê-lo pedir desculpas a Rain. Ela avança, ele bloqueia com sua espada gigante, mas Kanade continua atacando e provocando. Irritado, Agath usa seu ataque supremo, mas Kanade para a espada com um simples toque do pé. Chocado, Agath mente dizendo que estava se segurando para não machucá-la. Ele promete lutar a sério e prepara outro ataque, mas Kanade vira de costas, impaciente. Agath percebe que não é páreo e entra em pânico, antes que Kanade salte e lhe dê um chute no rosto. Ela se preocupa por ter batido forte demais, mas acha que ele mereceu por desrespeitar Rain. Enquanto isso, Tanya diz a Lyn e Mina que queria lutar contra o herói, mas se contentará com as fracas, o que as enfurece. Elas atacam com feitiços, mas Tanya os faz desaparecer com um estalar de dedos. A expressão delas a faz rir. Lyn e Mina, furiosas, disparam contra Tanya novamente, mas ela estala os dedos como Thanos e faz os feitiços sumirem. Ela analisa o feitiço e o anula com uma onda mágica. Ela é imune à magia, e as duas parecem palhaças tentando lutar. A explicação é complexa demais para elas, que continuam atacando Tanya até a exaustão. Mina se choca, mas Tanya revela que Rain é o protagonista e pode até domar deuses. Elas tentam seus feitiços mais fortes, mas Tanya os dissipa e decide mostrar o que é magia de verdade. O céu fica vermelho e centenas de círculos mágicos surgem, preparando meteoros para reduzir Lyn e Mina a cinzas. Elas entram em pânico, mas Tanya cancela o feitiço no último segundo, deixando-as humilhadas. Elas desmaiam e Tanya ri como uma sádica. Só resta Arius, que continua provocando até Rain interrompê-lo com um soco. Arius revida com sua espada e corta Rain, que admite que ele é muito forte. Apesar dos golpes, Rain percebe que já enfrentou oponentes melhores, segura o braço de Arius e pergunta se é só isso. Ele então soca o estômago de Arius, forçando-o a recuar. Rain ataca novamente, Arius desvia por pouco e o golpe destrói uma rocha atrás dele. Arius se choca, pois conhecia Rain como alguém fraco. Rain diz orgulhoso que é forte graças às suas habilidades de domador. Ele estudou cada movimento de Arius e pode prever seus ataques usando os poderes que obteve de Kanade. Arius usa sua magia de herói, mas Rain a cancela com uma bola de fogo amplificada pela magia de Tanya. Arius tenta sobrecarregá-lo com vários feitiços, mas seu corpo subitamente fica dormente. Enquanto ele se pergunta o que houve, Rain revela que domou uma abelha que o picou. Paralisado, Arius tenta manipular Rain pedindo perdão, mas Rain o nocauteia com um ataque forte. Suas garotas correm até ele, e ele as abraça. Depois, visitam a Floresta Perdida, e Tanya sugere incendiar tudo ao ver o estado do local. Rain a impede, pois há um ecossistema inteiro ali. Além disso, a floresta guarda o escudo da verdade, que só o herói pode empunhar. Rain olha o mapa de Arius e admite que é inútil, pois a floresta muda constantemente. Após a surra, Tanya os obrigou a pedir desculpas a Rain, mas Arius voltou a ser um idiota, pedindo que Rain buscasse o escudo para ele. As garotas ficaram irritadas, mas Rain as acalmou e aceitou o trabalho.
No presente, as garotas dizem que não deveriam aceitar, pois podem derrotar o Lorde Demônio sozinhas, mas ele faz carinho nelas. Ele lembra que só Arius pode derrotar o Lorde, então elas concordam em vigiá-lo. Como não podem andar sem rumo, Rain chama um pássaro e diz que vai se assimilar a ele para observar a floresta do alto. Enquanto ele sobe, as garotas cuidam do seu corpo. Ao voltar, ele guia o grupo, mas encontram uma pedra que marcaram antes, indicando que deram uma volta completa. Rain diz que não esqueceu o caminho, pois confirmou com outros pássaros, então a floresta esconde algo. Tanya usa a busca de materiais e partículas brilhantes os levam a uma árvore luminescente. A árvore emite magia ilusória, fazendo todos perderem o rumo. Ela pede que Kanade destrua a árvore para acabar com o feitiço. Rain quer evitar danificar a árvore. Tanya conhece um jeito, mas levaria muito tempo, e Kanade teme que Arius zombe de Rain pela demora. Ela avança para socar a árvore, mas para ouvir uma voz mandando que saiam dali. Kanade se assusta e se esconde atrás de Rain. Uma fada surge da árvore, chocando a todos, pois fadas são lendárias como espíritos felinos e olhos de dragão. Humanos não viam uma fada há 200 anos, pois destruíam seus lares por recursos. Por isso, as fadas passaram a ver humanos como inimigos mortais. As fadas recuaram para as terras distantes, onde humanos não chegam. Rain tenta conversar, mas ela ordena que saiam dali. Quando ele insiste, ela ameaça apagá-los da existência, então o trio foge o mais rápido que pode. Na floresta, eles recuperam o fôlego e Kanade questiona a hostilidade da fada. Rain se surpreende por ela ter se revelado a um humano. Eles notam que ela só apareceu quando Kanade atacou a árvore, e se perguntam se ela protege o monstro que carrega o escudo da verdade. Tanya diz que não há tempo e planeja distrair a fada enquanto Kanade destrói a árvore. Rain hesita e quer tentar conversar de novo. As garotas se opõem, pois ela ameaçou matá-los, mas Rain acredita que, se agirem sem hostilidade, ela entenderá. Rain se aproxima da fada e diz que não são inimigos, apenas cumprem uma missão. Ela ameaça atacar, mas Rain mantém sua posição e garante que não quer feri-la. Ele ainda pede que ela poupe suas amigas. Enquanto ela prepara o ataque, ele lembra da paciência ao domar feras. A fada dispara flechas mágicas que raspam em Rain, mas ele fica parado, dizendo que só quer conversar. Ela se confunde, pois humanos destruíram seu lar, mas Rain diz que há muitos humanos bons por aí. Sem acreditar, ela dispara outra flecha, mas Kanade e Tanya intervêm. Elas dizem que Rain não é como os outros e que ele foi gentil, querendo proteger a floresta. Com duas espécies lendárias defendendo Rain, a fada se acalma e se apresenta como Sora. Ao saberem que buscam o escudo da verdade, ela revela que criou uma barreira para esconder a vila das fadas. Ela diz que não existe monstro algum com o escudo, pois as fadas é que o protegem. Ela traz o escudo, dizendo que as fadas fizeram um pacto com o herói anterior para protegê-lo até o próximo herói chegar. Ela cumpriu o pacto e pede que saiam. Rain agradece e se afasta, mas nota que Sora parece preocupada e volta para verificar. Ele diz que está ali para ajudar, mas Sora hesita, temendo que se machuquem. Rain insiste, e Tanya diz que esse idiota sempre arrisca a vida pelos outros. Kanade garante que são fortes e que se ela contar o problema, eles certamente ajudarão. Ela revela que sua irmã, Runa, foi sequestrada por um monstro do Lorde Demônio. Era um Cavaleiro das Sombras, um monstro de nível C que não deveria vencer uma fada, mas ele anula toda a magia, sendo a fraqueza das fadas. O cavaleiro queria que Sora baixasse a barreira, mas o chefe da vila ordenou que priorizasse a segurança de todos. Ela entende, mas chora por não conseguir esquecer a irmã. Rain enxuga suas lágrimas e promete trazer Runa de volta, fazendo Sora abraçá-lo. Ela avisa que o cavaleiro quer a barreira removida e aponta a direção. Rain pede que ela fique longe para não ser ferida. Após desejarem sorte, eles localizam o cavaleiro e veem que Runa é mantida refém, como Sora disse. Rain lança uma bola de fogo como distração, permitindo que Kanade ataque. O cavaleiro se choca com a força deles e pergunta quem são. Rain não responde, então ele suspeita que vieram resgatar Runa. Ao tentar feri-la, Tanya bloqueia o ataque e a liberta. Após ela fugir com Runa, Rain e Kanade enfrentam o cavaleiro, mas Rain se preocupa, pois ele resiste bem aos golpes. O cavaleiro dispara um ataque de vento que ameaça a floresta. Rain e Kanade precisam bolar um plano rápido. Rain doma um enxame de abelhas. Mesmo que o efeito de paralisia não funcione, elas servem de distração. Isso permite que Rain use o impulso em Kanade, transformando-a numa super guerreira que derrota o cavaleiro num golpe. Kanade pergunta que feitiço foi aquele, e ele diz ser um básico de amplificação. Tanya revela ser uma magia lendária perdida, mas Kanade foca no resgate. Runa acorda, e Rain diz que Sora os enviou para salvá-la. Minutos depois, as irmãs se reencontram e agradecem ao grupo. Rain diz que não foi nada,
mas Runa insiste que aquele cavaleiro a teria destruído, o que faz Sora repreendê-la. Ver as duas agindo normalmente deixa Rain feliz. Kanade diz que elas podem viver felizes, mas Sora não quer ficar com quem a abandonou. Como não conhecem o mundo exterior, Kanade as convida para o grupo. Tanya concorda, e Rain pergunta se elas aceitam viajar com um humano. Sora acredita que há humanos nobres e admite que gosta de Rain. Runa também se interessa, então ele aceita o grupo. As irmãs pedem para formar um contrato com ele, como fez com Kanade e Tanya. Rain hesita, achando que fadas podem ser difíceis de domar. Tanya e Kanade o incentivam a tentar. Ele decide arriscar e consegue domá-las, fazendo o selo mágico aparecer em suas mãos. Contratar duas seres lendárias o esgota, e ele quase cai, mas as gêmeas o seguram. Depois, Rain encontra o grupo de Arius, enquanto seu harém observa de longe, prontas para intervir se algo acontecer com ele. Eles não acreditam que ele achou o escudo e pedem para inspecionar. Mina confirma que é real. Arius nota as fadas e pergunta se Rain as está traficando. Rain exige sua recompensa sem dar ouvidos. Arius entrega as 20 moedas de ouro. Rain quer ir embora, mas Agathe pergunta se ele quer voltar ao grupo. Arius se irrita, mas Agathe insiste, dizendo que eles têm sofrido muito desde que Rain saiu. Rain achou o escudo em 2 dias, algo que eles não conseguiram em semanas. Lin e Mina concordam que ele é útil. Agathe pede que ele esqueça o passado, mas Rain se enfurece com o descaso deles. Ao ver suas companheiras, ele recusa e vai embora. Lane fica furiosa com a rejeição, mas Mina diz que Rain é um comum sem lugar entre heróis. Eles decidem esquecê-lo, exceto Arius, que promete humilhá-lo. As garotas perguntam a Rain se Arius é o único capaz de vencer o Rei Demônio. Rain revela que o herói tem o sangue dos deuses, o que o torna especial e remove seus limites. Kanade acha Arius fraco, mas Rain acredita que ele ficará forte o suficiente para derrotar o Rei Demônio com o tempo. Runa pergunta se Rain é parecido com o herói, já que seu poder cresce exponencialmente a cada contrato com uma espécie lendária. Todos concordam que Rain superou os limites humanos. Se ele coletar mais espécies, será o mais forte do mundo, perdendo apenas para Gojo Satoru. Rain percebe que entrou para o grupo de Arius para ajudar a derrotar o Rei Demônio. Ele diz que, se puder, ele fará, mas há muito em risco e ele não está mentalmente preparado. Ele pede um tempo para pensar. As garotas entendem e prometem ficar ao lado dele, não importa a escolha. Dias depois, Rain acorda com o quarto lotado e espera conseguir outro para dormir em paz. No café, as garotas sugerem equipamentos novos e ele aceita. Indo à loja, as fadas se agarram a ele por medo de humanos, mas ele as tranquiliza. Aventureiros surgem para cumprimentar Tanya após ela dar uma surra neles, e ela sugere que treinem mais. Kanade ganha frutas de uma senhora, o que deixa as fadas ansiosas. Fãs de Rain o parabenizam pelas 2 novas esposas, deixando Sora nervosa e Runa animada. Um deles elogia a beleza delas, e quando Sora agradece, Runa quase revela sua forma real, mas Rain a impede. Runa fica irritada por não poder se exibir, mas Sora lembra que devem manter o segredo. Na loja de armas, o anão Guns intimida Kanade. Rain olha as armas e Runa acha um chicote, perguntando se ele gosta disso, o que deixa Sora muito envergonhada. Enquanto ela persegue Runa, Rain acha uma adaga estranha. Outro homem entra e oferece muito dinheiro por uma espada, e Guns entrega sua melhor peça. Quando ele sai, Rain diz a Guns que a lâmina é uma imitação barata, assim como as outras da loja. Após um olhar tenso, Guns ri e elogia o olho clínico de Rain. Ele admite que aquelas são apenas para exibição, mas ao ser questionado, diz que só cobra o valor justo. Ele mostra as espadas feitas com dedicação, e Rain se pergunta por que ele não faz todas assim. O anão revela que as pessoas não respeitam mais as armas e as descartam por qualquer coisa nova. Guns mostra suas mãos calejadas e diz que só faz o melhor para quem merece, e Tanya concorda. Ele pergunta como Rain notou a diferença, e Rain diz que é por ser um domador de feras. Sua habilidade exige atenção total ao que ele doma, então ele faz o mesmo com tudo ao redor. O anão fica impressionado e oferece fazer uma arma especial, mas está sem Mithril. Tanya diz que armas de Mithril duram a vida toda, mas são impossíveis de achar. Por sorte, o ancestral de Guns deixou uma mina, mas ele não acha Mithril há tempos, suspeitando que alguém tenha roubado. Vendo a curiosidade de Rain, Tanya o incentiva a investigar. Rain aceita o trabalho de buscar Mithril para Guns. Guns pergunta quanto ele vai cobrar, mas Rain pede que ele forje uma arma em troca. Guns aceita feliz. O grupo vai à guilda e vê uma multidão no quadro de missões. Natalie revela que Arius busca novos membros. As garotas notam a tristeza de Rain, mas ele as tranquiliza dizendo que superou. Natalie pergunta se as fadas são amigas de Rain, e Runa diz que são muito mais que isso, criando um mal-entendido. Após esclarecer tudo, Rain entrega o pedido de Guns a Natalie. O grupo vai procurar a mina, mas Runa e Sora se cansam.
pois sua espécie tem pouca resistência. Enquanto descansam, Rain vê um lago próximo e os leva até lá. As garotas pedem para nadar. Rain concorda, nervoso. Enquanto elas se divertem, ele volta à floresta para descansar e coloca 2 esquilos para vigiar as outras. Enquanto Kanade e Tanya se banham, as fadas sentem inveja porque são retas, enquanto as outras têm fartura. As meninas provocam as fadas, mas Kanade sente algo estranho e grita. Rain corre até o lago e vê que um peixe mordeu a cauda dela. Ao ver todas sem roupa, ele vira rapidamente. Depois, pede desculpas por ter entrado. Elas pedem apenas que ele se comporte normalmente e não deixe a situação mais estranha. Rain fica aliviado quando Tanya o convida para nadar, mas ele recusa, sabendo que Runa tentaria algo. Logo chegam à mina, e Rain deduz que ladrões estão roubando todo Mithril. 2 homens saem da mina e Rain pede que peguem leve, mas elas os nocauteiam. Sora revela que pode ler memórias, chocando Rain. As irmãs veem outros minerando, e após Rain elogiá-las, pedem carinho na cabeça como ele faz com Tanya e Kanade. Rain atende ao pedido, deixando as outras com ciúmes. Ele avisa que entrarão na mina, mas o inimigo já sabe. Ele aponta para uma águia e diz que há um domador de feras entre os ladrões. Ao entrarem, são atacados por uma bola de fogo, mas as gêmeas bloqueiam. O mago tenta de novo, mas elas selam sua magia. Arqueiros disparam, Tanya destrói as flechas com seu sopro de fogo e Kanade nocauteia todos. Resta apenas o domador. Rain diz que vieram a mando de Gantz. O homem ataca, mas Rain o domina e pede que se renda. Ele recusa e invoca um Behemoth, um monstro rank B, provando que o inimigo é poderoso. O homem revela que criou o monstro desde pequeno. Ele ordena o ataque, Rain desvia, mas a mina começa a desabar. As meninas retiram todos enquanto Rain enfrenta o domador e a fera. Quando Rain é encurralado, Kanade sugere atacarem juntos. Rain pede que ela capture o domador para desfazer o contrato. Rain distrai o Behemoth, mas seus ataques não causam dano algum. Kanade captura o domador, mas ele se recusa a desfazer o contrato e ordena a morte de Rain. A mina enfraquece, então Rain decide confiar em si mesmo e sobrepõe o contrato. Algo impossível, mas ele acredita em seu potencial. O domador entra em pânico, o monstro se confunde e ataca o próprio mestre. Rain é forçado a eliminar a fera e fica triste, mas não havia escolha. Ele interroga os aventureiros e descobre que compraram armas de Gantz. Ao saberem que foram enganados, decidiram roubar o Mithril. Gantz percebe sua desonestidade e se sente um fracasso. Rain diz que todos erram, mas que os sortudos têm a chance de se redimir. Ele aconselha Gantz a recomeçar e fazer boas armas. Gantz concorda e pergunta o que Rain deseja. Ele pede uma adaga e uma manopla, sussurrando algo que deixa as meninas curiosas. Enquanto Gantz prepara tudo, Rain diz que é para uma pausa. À noite, Arius avalia candidatos, mas nenhum serve, pois só domam uma criatura. Nenhum luta bem ou doma espécies lendárias. Rain elevou demais o nível. Mina diz que acabaram os candidatos. Arius rejeitou talentos, mas ela admite que ninguém chega aos pés de Rain. Ela pede que ele seja mais flexível, mas Arius insiste que seu julgamento nunca falha. Mina é devota e Arius é abençoado, então ela faz tudo o que ele quer. Arius pede para ela descansar e, ao sair, ele pega um anel suspeito e diz que vai acabar com Rain. No dia seguinte, Rain pergunta a Natalie sobre os aventureiros que ele capturou, e ela diz que perderam a licença e foram condenados a trabalhos forçados. Rain acha severo, mas Natalie lembra que eles roubaram Mithril e domaram um monstro, sendo uma punição justa. Rain se junta às gêmeas, que dizem que ele salvou muitas vidas. Sentindo-se melhor, ele agradece e sugere um passeio. Eles exploram a cidade enquanto Kanade e Tanya dormem. Numa barraca de cachorro-quente, Rain percebe que Runa e Sora não comem comida humana desde o conflito. Ele a surpreende com os lanches. Após comerem, as garotas perguntam sobre as novas habilidades de Rain. Ele diz que se sente igual, decepcionando-as. As gêmeas acham que ele desbloqueou a magia suprema, exclusiva das fadas. Como Rain não aprendeu nada, elas se sentem inúteis. Rain garante que elas são valiosas, mas as garotas estão deprimidas por terem sido abandonadas por serem fracas. Elas se comparam a Kanade e Tanya e perguntam por que Rain as escolheu. Ele conta sobre quando foi expulso e admite que também falhou por não confiar nos companheiros. Ele achava que não fazia o suficiente e exagerava em tudo, mas queria ter confiado mais nos outros. Agora, ele tem companheiros que confiam nele, e ele confia neles. É por isso que ele quer Sora e Runa ao seu lado. As irmãs ficam satisfeitas e Runa pede outro cachorro-quente. Ao caminharem, um nobre loiro as aborda e pergunta seus nomes. Ao responderem, ele as chama de fofas e diz que as levará para seu harém. As irmãs mandam ele se ferrar, mas ele se apresenta como Edgar, filho de um lorde, e oferece ser o protetor delas se submeterem.
Elas dizem que já tem um mestre, mas Edgar ordena que seus guardas as sequestrem. Rain não hesita e derrota os cavaleiros de Edgar em segundos. Edgar ameaça civis inocentes e exige que Rain entregue as garotas. Rain avalia suas opções. Os guardas estão espalhados e ele não pode salvar todos, então Runa e Sora oferecem ajuda. Mas usar magia revelaria que são fadas e teriam que deixar a cidade. Ele decide não envolvê-las e busca em seus feitiços, notando algo novo. Ele testa e lança uma bola de fogo múltipla que atinge todos os guardas de Edgar. As gêmeas ficam chocadas, pois só fadas lançam vários feitiços ao mesmo tempo. Rain manda Edgar sumir, e o nobre foge jurando vingança. Depois, Sora e Runa agradecem a Rain, e a multidão o elogia. Uma senhora avisa que devem deixar a cidade enquanto podem, deixando um clima tenso. Arius observa tudo, pronto para usar seu anel contra Rain. Eles voltam à estalagem, onde Runa conta sobre o heroísmo de Rain para Kanade e Tanya. Sora diz que Rain adquiriu o disparo múltiplo, e ele revela que seu controle mágico melhorou. Runa diz que finalmente são úteis como Tanya e Kanade, que garantem que elas sempre foram. Elas se frustram por terem dormido e temem que Edgar ataque os moradores novamente. Edgar escapa de tudo por ser nobre, silenciando testemunhas. Tanya, furiosa, diz que vai queimar a mansão dele. Rain tenta acalmá-la, mas ela se recusa a ouvir, pois Edgar tentou ferir seus companheiros. Rain entende a necessidade de proteger os inocentes, mas evita a violência devido ao seu passado. Ele se pergunta por que sente isso sendo apenas um domador de feras, e se deve partir. As garotas leem sua mente e dizem para ele seguir o coração, prometendo apoio, embora prefiram que ele proteja a cidade. Com o apoio delas, Rain decide ficar e proteger a cidade. À noite, Edgar relata tudo ao pai e ordena que seu capanga, Gillette, silencie quem ousar reclamar. Ele ainda paga uma boa quantia para Gillette investigar Rain e promete um bônus se o capturar. Logo após a saída de Gillette, Edgar chama uma jovem escrava e começa a espancá-la sem motivo. No dia seguinte, Rain e Kanade vão à Ordem dos Cavaleiros denunciar os crimes de Edgar, mas eles se recusam a ouvir e ainda acusam a dupla de espalhar mentiras sobre o filho do Lorde. Percebendo que os cavaleiros protegem Edgar, eles vão embora para evitar problemas. Lá fora, Rain diz a Kanade que a Ordem está sob o controle do Lorde, tornando denúncias oficiais inúteis. É quando Stella, a vice-capitã, se aproxima deles. Ela agradece a Rain por capturar o grupo Iban Fang e admite sentir vergonha pela falha de seus cavaleiros. Stella revela que quer derrubar o Lorde Corrupto, mas não confia na maioria dos cavaleiros, leais a ele e não à justiça. Rain suspeita que ela possa estar mentindo e não aceita a oferta de imediato. Kanade, porém, acredita na honestidade de Stella e convence Rain a dar uma chance a ela. Ao decidirem trabalhar juntos, Stella explica que não podem acusar o Lorde sem provas. Precisam de evidências sólidas ou serão presos e executados por traição. Rain cria um plano para expor os cavaleiros corruptos. Após buscar itens com Gans, eles enviam um aviso aos cavaleiros, afirmando que há provas escondidas em um armazém abandonado. Como esperado, os gananciosos cavaleiros correm para o local sem suspeitar de nada. Ao entrarem, Kanade e as gêmeas selam as saídas com magia de gelo, prendendo-os. Rain entra usando sua nova manopla de projéteis e derrota um por um facilmente. Logo, todos estão no chão, exceto Gillette, que Rain deixa de pé propositalmente. Ao ver Stella, Gillette a chama de traidora, mas ela ignora os insultos. Ela revela que enquanto ele se distraía, Kanade e Tanya tomaram o quartel-general dos cavaleiros. Durante a operação, elas encontraram todos os documentos que provam a corrupção na Ordem. Sem ter para onde fugir, Gillette enfrenta Stella. A luta é breve e ela o derrota sem dificuldades. Olhando para o capitão caído, ela diz que ele manchou a honra de todos os verdadeiros cavaleiros. Pouco depois, Edgar recebe a notícia chocante. Furioso com a derrota de seus aliados, ele perde o controle. Em vez de pensar, ele desconta toda a sua raiva na escrava indefesa, espancando-a impiedosamente, mesmo ela sendo inocente. Ao parar, ele anda pelo quarto, tentando desesperadamente resolver o problema. Enquanto Edgar busca um plano, alguém aparece na janela. É Arius, que afirma saber exatamente como Edgar pode se livrar de Rain de uma vez por todas. Edgar exige saber o plano. Sem dizer muito, Arius joga um anel amaldiçoado para ele, dizendo que é a resposta que procurava. Após ele sair, Edgar ri de forma sinistra enquanto a escrava chora no chão. Antes de ser capturada, ela vivia em uma vila onde era adorada por sua beleza. Agora, é tratada como lixo. Enquanto isso, Stella reúne seus cavaleiros leais e vai à mansão do Lorde para uma inspeção, mas os guardas impedem sua entrada. Ao revelar que Gillette foi preso por corrupção, os guardas não cedem e chamam reforços. Mesmo cercadas, Kanade e Tanya sorriem, pois podem lutar sem se preocupar. Ao arrombarem a porta, Edgar as vê,
mas não se assusta, pois acredita que o anel desfará o contrato de Rain com as garotas. Enquanto isso, Rain entra pelos fundos com as gêmeas. Sora está muito quieta, mas Runa está agitada como sempre. Ela usa um feitiço de busca para localizar os reféns, mas detecta um sinal mágico não humano. É tão grande quanto Runa, e Rain se pergunta se encontraram outra espécie lendária. Curioso, Rain pede que as garotas libertem os reféns enquanto ele investiga o sinal mágico. Elas dizem que é perigoso, mas ele faz carinho nelas e diz que tem proteção divina. Como Rain não pode teletransportar os reféns, ele pede desculpas, pois elas terão que revelar suas identidades. As garotas ficam lisonjeadas com o cuidado dele, e após prometerem ser cuidadosas, seguem caminhos diferentes. Rain acha a cela da garota escrava, e ao ver sua cauda de raposa, percebe que ela é uma semideusa. Vendo os ferimentos, ele quebra a corrente e a cura rapidamente. Ele a tranquiliza e pergunta seu nome. Com lágrimas nos olhos, ela diz se chamar Nina e o abraça. Edgar invadiu sua vila para capturá-la, mas ela se protegeu com uma barreira. Porém, como ele tentou ferir seus amigos, ela não teve escolha a não ser usar a coleira de escrava. Depois disso, ele começou a espancá-la e a abusar dela. Rain sente pena e promete salvá-la, mas ela diz que a coleira impede. Rain usa seus poderes de domador para anular a coleira, o que lhe causa muita dor, e Nina implora para ele parar. Mas ele não vai deixar uma vida ser desperdiçada. Canalizando o poder de seus contratos anteriores, ele consegue quebrar a coleira no pescoço de Nina. Ela o abraça e pede que ele não arrisque sua vida por ela novamente. Enquanto isso, Tanya e Kanade dão uma surra nos Cavaleiros Corruptos, com a ajuda das Gêmeas Fadas. Elas mantêm os guardas ocupados enquanto Stella entra na mansão para enfrentar Edgar. O pai dele entra em pânico, mas Edgar manda o velho fugir e assume o controle. No salão, Rain se reúne com as outras, que perguntam sobre a garota. Ao apresentar Nina, as outras reclamam que ele está colecionando garotas demais. Quando ele tenta se explicar, Tanya revela que era só brincadeira, pois Sora já tinha contado sobre Nina. Kanade começa a mimar Nina e Stella agradece a Rain pela ajuda. O Lorde aparece correndo e trava ao ver todos. Stella ordena que ele se renda, mas como ele recusa, Rain usa sua manopla para disparar uma corda e prendê-lo. Edgar aparece e usa seu anel para invocar um ceifador. Antes que Rain reaja, ele é atingido pela foice. Parece que Rain morreu, mas ele não tem ferimentos e o ceifador sumiu. As garotas ficam chocadas, pois o golpe era de morte instantânea, e Kanade acha que o feitiço falhou. Runa suspeita de algo e lança uma nuvem de veneno em Rain, mas não surte efeito, embora ela leve uma bronca de Sora. Quando perguntam o motivo, Sora diz que Rain só ganhou um poder ao fazer contrato com as duas, então ele devia ter uma segunda habilidade nunca testada. Ela acha que é a anulação de efeitos de status e se gaba de sua genialidade, embora pudesse ter dado errado. Enquanto comemoram, Edgar observa com tristeza até que o anel consome seus sentimentos. Rain tenta detê-lo com uma bola de fogo, mas o ataque falha e um monstro surge. Ele reconhece o demônio que destruiu sua vila e matou seus pais, decidindo se vingar. O demônio diz que adoraria matá-los, mas tem coisas a fazer e voa para longe. Rain percebe que ele atacará civis e vê que seu grupo está pronto para lutar. Nina quer ir junto, mas ele diz que é perigoso e os outros a convencem a ficar. O demônio causa caos na cidade quando Kanade o derruba com um chute. O demônio vê que Rain e seu grupo o seguiram, e quando Rain diz que vai matá-lo, o demônio começa a rir. Kanade ataca novamente. Tanya se junta a ela e Rain usa a manopla para prender o demônio. Ele se solta facilmente, mas era apenas uma distração para Runa e Sora carregarem seus feitiços. Elas lançam um ataque poderoso, mas o demônio sai ileso e invoca monstros sem cérebro. As garotas derrotam os cães facilmente, mas o demônio revela ter um suprimento infinito. Kanade avança ansiosa para lutar de novo. Mas após o demônio atacá-la com um feitiço, Tanya se enfurece e usa o sopro de dragão para distraí-lo enquanto Rain cura Kanade. Assim que ele termina, Tanya é atingida, mas se levanta rápido, corando quando Rain vai checar como ela está. Impressionado com sua força, o demônio usa um feitiço para causar danos massivos à cidade. Então Rain usa uma bola de fogo múltipla, distraindo o demônio o suficiente para as Gêmeas Fadas o imobilizarem. Rain usa impulso em Kanade e em Tanya, e elas avançam para dar uma lição nele. Após esmagá-lo várias vezes, ficam surpresas ao vê-lo de pé, e ele fica tão impressionado que convoca um exército de monstros para revidar. O demônio voa para lançar um feitiço massivo para destruir a cidade, e Rain precisa escolher entre lutar ou ajudar as pessoas cercadas por monstros. As gêmeas revelam que podem usar um feitiço de teletransporte para tirar todos da cidade, permitindo que os outros parem o demônio. Rain pergunta se elas querem revelar suas identidades aos humanos, mas elas garantem que querem salvar a todos e partem.
Enquanto isso, o grupo de Arius está na base, e Mina revela que um dos generais do Rei Demônio atacou a cidade. Arius sugere deixar os peixes pequenos para outros, e quando Agatha e Mina tentam argumentar, ele os cala. Ao mesmo tempo, Stella e seus cavaleiros protegem a cidade. Mas quando ficam exaustos, Stella os motiva a continuar lutando. Nesse momento, as gêmeas fadas chegam e informam sobre o plano de evacuar a cidade. Então Stella sai com seus cavaleiros para reunir todos. As gêmeas garantem a Nina que a protegerão, mas ela se sente triste por querer ajudar. Logo depois, os moradores se reúnem na floresta onde as fadas formam um círculo mágico, mas as pessoas estão céticas sobre entrar nele devido à longa rivalidade com as fadas. Um homem se aproxima e revela que é o cara que lhes vendeu cachorros quentes dias atrás. Quando dizem que os cachorros quentes eram ótimos, ele entra no círculo, dizendo que a comida une a todos. Depois dele, uma garota chega, e elas lembram que ela as achou bonitas, junto com uma senhora que salvaram. Vendo isso, os outros decidem confiar nas garotas. Após muitos serem teletransportados, um cavaleiro avisa Stella que monstros estão vindo, então Sora decide lutar enquanto Runa usa o teletransporte. Na cidade, os aventureiros que Tanya derrotou na ponte se juntam à luta, e na guilda, Natalie reúne o restante dos aventureiros para lutar. Gantz aparece dizendo que deve muito a Rain e seus amigos, então trouxe armas de alta qualidade para ajudá-los. As coisas parecem melhorar para o lado bom, e ver todos lutando faz Nina se sentir excluída. Ela admite que tem medo de ferir as pessoas, por isso sempre suportou o sofrimento e continuou fugindo. Mas ela questiona se vale a pena viver se outros morrem para protegê-la. Quando Sora se vira e a chama, ela já tinha ido. Enquanto isso, Rain e os outros lutam para chegar ao demônio quando Nina chega e se agarra a Rain. Ela diz que quer ajudar, e as garotas percebem que Nina tem um feitiço de teletransporte por ser uma semideusa. Sem hesitar, Nina oferece ajuda, e Rain a carrega em direção ao demônio. O demônio os nota e libera uma barragem de rajadas de energia, mas Rain desvia de cada ataque enquanto avança. Quando chegam perto, Nina ativa seu teletransporte e coloca Rain ao alcance do inimigo. Pego de surpresa, o demônio se espanta ao saber que Rain tem uma semideusa lutando ao seu lado, mas continua confiante de que Rain não pode vencê-lo. Ignorando a provocação, Rain aumenta seu poder e coloca a mão no peito do demônio, formando um vínculo. Energia sombria começa a consumi-lo, mas Rain resiste à corrupção e assume o controle. Ele assume o comando dos monstros sob o controle do demônio e ordena que destruam seu próprio mestre. Obedecendo sem questionar, eles dominam o demônio até que ele finalmente desaparece. Com a batalha terminada, Nina desmaia de exaustão, fazendo com que ela e Rain caiam do céu. Antes de atingirem o chão, Tanya aparece, os pega e os leva em segurança de volta aos outros. Enquanto o sol nasce sobre a cidade, Rain se orgulha de sua conquista. 3 dias depois, a cidade volta ao trabalho, e Stella é nomeada a nova capitã dos cavaleiros. Todos os envolvidos na corrupção estão atrás das grades, e todos trabalham juntos para reconstruir a cidade. Mais tarde, Nina pergunta a Rain se pode entrar para o grupo dele, e Rain concorda em formar um contrato com ela. Após domar a semideusa, Kanade e Tanya a abraçam, e as fadas se juntam. Na guilda, encontram Stella, que garante que os cavaleiros trabalharão bem sob seu comando. Após agradecer a Rain, Natalie o parabeniza por ser agora um aventureiro de rank C. Rain estranha, pois deveria subir para D primeiro. Natalie diz que é o último episódio e precisam acelerar, então lhe dá um salto duplo de rank. Ela revela que ele será bem recompensado, e Rain sugere um banquete para comemorar. Rain apresenta Nina a Natalie, que a abraça até notar que ela é uma semideusa. Rain diz que o quarto não cabe todos, então ela sugere comprarem uma casa. O grupo concorda que uma casa é a melhor opção. Escolhem uma mansão, mas Natalie revela que é mal assombrada. Kanade se apavora, pois ataques físicos não funcionam em fantasmas, mas Nina a conforta. Os outros acham que não é problema, já que são muito fortes. Como Kanade não está confortável, Rain decide verificar a casa. Lá dentro, tudo parece limpo, mas de repente objetos se movem e uma voz manda eles saírem. Segundos depois, uma fantasma aparece. As fadas usam magia sagrada, mas ela desvia e tenta assustá-los. Tanya percebe que a fantasma só pode assustar e não tem como atacar, revelando sua fraqueza. A fantasma vê Kanade encolhida e começa a assustá-la. Kanade se irrita e ataca a fantasma, causando dano. O jogo vira, e as gêmeas usam um selo sagrado para prendê-la. Sem saída, Rain a confronta, mas ela ataca, sendo parada pela domação fantasma, habilidade que ele aprendeu em sua vila. Ela resiste, mas ao ser imobilizada, desiste. Rain se apresenta e ela revela se chamar Tina, morta há 30 anos. Como não conseguiu expulsá-los, ela decide ir embora, mas Kanade diz que não se importa que ela fique.
Com a aprovação de todos, Rain pede que Tina fique. Ela pergunta se ele quer algo mais, mas os outros garantem que Rain é um covarde virgem, então ela se junta à família. Rain compra a mansão, sem saber que Arius está intimidando um comerciante. Os locais não aceitam, pois Arius não ajudou a cidade. Pressionado, Arius destrói a barraca do homem e vai embora, jurando destruir Rain por fazê-lo perder a aura. Mais tarde, Rain volta à mansão com muita comida. Na varanda, Canadio recebe, deixando-o feliz. À noite, as garotas preparam uma refeição, e Nina se emociona com o ambiente. Ela agradece a Rain por não deixá-la sozinha, e ele percebe que, após perder tudo, finalmente reconstruiu um lar. Ele se emociona, mas limpa as lágrimas e come. É tudo por hoje. Se gostou, deixe seu like. E se quiser ver mais, assista a este vídeo.